Olá, Brasil! Chegou o grande dia, chegou o grande momento, depois de muita expectativa, de muito suspense. Está no ar o podcast, né? Um podcast novo na área, falando sobre moto, tudo sobre moto, universo sobre moto, motociclismo. Olha, muitas novidades. Eu sou Cláudia Leite. Carlos Benevides. Silvio Augusto. E aí estamos aqui, a partir de agora, né? Pontapé inicial desse momento tão bacana, falando sobre moto e tudo que envolve esse universo que é a nossa cara, né? Com certeza. E vamos fazer uma breve apresentação de cada um de nós, para que o público, de modo geral, nos conheçam, né? Então, Carlos Benevides, sou amante do motociclismo desde garoto, desde 12 anos. Entrei como motociclista em 1986 e me tornei motoclubista em 99. De lá para cá, foi cada vez mais aumentando essa paixão, esse amor pelas duas rodas, tanto que foi lançado já o livro, que está aqui à frente, Motoclubismo, a arte do motociclismo. Nós lançamos já 2 revistas voltadas também para o motociclismo, e durante o período apresentei o Moto Notícias, programa que tinha do Marcas e Motores na TV Diário. Então é uma paixão que vem desde criança. Tá? Nós criamos também a União Motociclista do Ceará, foi uma ideia numa noitada de insônia, e por que não congregar vários motoclubes em uma coisa que zele pelo motociclismo, pelo motoclubismo. E daí nasceu a União Motociclista, que hoje nós estamos aí na 9ª geração já, e se Deus quiser vai prolongar por muitos e muito tempo. Claudinha, me diga você. Eu, Cláudia Leite, né? Aprendi a pilotar aos 10 anos de idade com meu pai e aprendi a ser copiloto com a minha mãe, que era garupeira. Desde muito jovem, desde essa época, então, sempre vivenciando o universo de moto. E quando foi aos 18 anos, tirar a carteira de moto e a carteira de habilitação, né, para carro, meu pai se decepcionou com a moto porque quase ia haver um acidente com a minha irmã mais nova, e ele disse, carro sim, moto não. Mas a paixão continuou, né? E venho até hoje. Há cerca de 10 anos, a Silvio e eu fundamos o Anônimos Motogrupo, que é um motogrupo que procura estar sempre presente, porque é a nossa cara, é a nossa vida. E aí a gente vai tocando a vida, porque motociclismo é uma filosofia, né? E como tudo nessa vida, quando você gosta, calça como uma luva, né? Não é não, Silvio? É isso aí. Eu sou Silvio Augusto e comecei a andar de moto, eu tinha 10 anos de idade, e uma história bem curiosa. Eu tenho um tio, né, tio Afim, ele é casado com a minha tia por pai de pai, irmã mais nova do meu pai. E nessa idade, ele namorava com a minha tia, né, quando eu tinha 10 anos, por aí, 9, 10 anos. E ele, quando ia para casa do meu avô, ia nas motonas, naquela época Suzuki, era Yamaha, Sete Galo, enfim. E eu ficava louco para andar de moto. E ele aqui e acolá dava uma voltinha comigo, né? Vamos dar uma voltinha e tal. E aí passou algum tempo, ele foi casar com a minha tia e eu, por obra do acaso, ganhei um capacete de um amigo do meu pai. Meu pai trabalhava na Coelce, né, a Companhia Energética do Estado do Ceará, antigamente, né? E era chefe de relações públicas. E um dia nós fomos no setor de transporte da Coelce. E não sei ver nem para quê, o amigo dele, lá, chefe do setor, olhou para mim, tome para você. Capacetão desse tamanho, azul, me lembro muito bem da cor. E eu fiquei morto de feliz. E a primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa foi ligar pro meu tio. Júnior, chamei de Júnior, o nome dele é Adalto Júnior, né? Chamei de Júnior. E ganhei um capacete. E passou o tempo. E aí ele foi casar com a minha tia e pediu de presente o capacete. Eu disse, não, eu troco. Me ensina a andar de moto que eu te dou o capacete. E aí na época ele tinha uma TT 125 da Yamaha, motor 2 tempos. E ele me ensinou a andar de moto. Eu tinha 10 para 11 anos de idade. E desde então você não desaprende a andar de moto, né? Então todas as oportunidades que eu tive de andar de moto, até quando eu tirei a carteira, eu andava e tal. Meu pai nunca me deu uma moto, porque não gostava. Eu tirei a carteira junto com a de carro, mas escondido dele, né? Eu saí para tirar de carro, ele chegou em casa, e aí tirou
carteira de carro, e eu fiquei reprovado na de carro, porque fui enganado lá pelo cara do Detran. Entrei numa contramão. E aí cheguei em casa, e aí, tirou a carteira, eu disse, só de moto. Você é um louco. E aí passou o tempo, as oportunidades que eu tinha, andava de moto, e um dia eu comprei uma moto. Comprei uma Shadow 600, primeira moto. E desde então, não abandonei mais a motocicleta. E em 2012, nós fundamos o Anônimos Motogrupo, como a Cláudia falou, eu, ela e um amigo nosso, o Calil. Calil Tebet, passou um tempo conosco no grupo, depois por outros fatores, né, questões pessoais, ele teve que sair, e nós tocamos aí o Anônimos até hoje. Mas é isso, o motociclismo, para quem ama moto, ama o motociclismo, é um mundo fantástico, né? E nós, motoclubistas, então, ele se torna mais ainda fascinante. Então é isso aí. E o nosso podcast está aí, podcast Motodestaque, matando a curiosidade de muita gente, perguntava, e aí, o que é que vocês estão preparando? Estamos preparando isso aqui para vocês. Preparamos uma surpresa. Exatamente. O podcast Moto Destaque, onde a gente vai procurar trazer cada vez mais pertinho de nós e de você que nos acompanha e vai nos acompanhar, esse mundo fascinante da motocicleta. Silvio, você estava falando aí que aprendeu a pilotar, né, no ATT. Eu aprendi a pilotar numa Turuna 125 vermelha. Meu pai amava. Ele... Mais antigo do que eu, né? É a história, né? E incrível. Eu morava a um quarteirão de Santo Inácio, do Colégio Santo Inácio. E eu e a minha irmã mais velha, a Carla, que também aprendeu a pilotar com meu pai, a gente ia de moto para o colégio. Imagina a sensação. Pegava ali Antônio Salles, descia a Barbosa de Freitas para ir até a Assembleia, para pegar desembargador Moreira todinho subindo de moto. Era uma sensação. Chegava no colégio, a galera estava indo de magrela, ou a pé, ou o pai indo deixar no colégio, e a gente estava de moto. Era bom demais, bom demais. É bom demais. Inclusive, uma das coisas que você vai ter aqui conosco é exatamente isso. Informação, tá? Você vai ter curiosidades, histórias, você vai ter provação de produtos, testes de moto, lançamentos, uma infinidade de coisas que você vai ter aqui com um podcast para você, feito especialmente para vocês. E, logicamente, queremos também a participação de vocês. Começando hoje, a gente já vai iniciar sobre a curiosidade que existe muito. Antes, Benevides, só lembrando também que nós vamos trazer aqui pessoas experientes, entrevistados, pessoas que fizeram várias aventuras por esse mundo afora, de moto. Então vai ser um podcast realmente bem legal e contamos sempre com a sua participação aí, a sua audiência, porque vai trazer, né, uma experiência a mais para você que está nos escutando, que está nos ouvindo, está nos assistindo no YouTube, enfim. Vai trazer uma experiência para você e você vai ficar mais apaixonado por esse mundo da moto. E só um detalhe, Claudinha. Primeiro, ó, o nosso diretor já está puxando ali, mandando eu trazer para cá, sabe? Tá. Então vamos lá. Lembrando que nosso diretor é o Mai Anderson, viu? Do Gaditas. O pessoal da equipe técnica aqui, da direção técnica aqui, Mai Anderson Oliveira, certo? Caroline Gomes também dando uma força aí. Então, tudo isso sendo preparado para vocês. Tá bom aqui, Mai Anderson? Você que vai me dizendo aí, a ordem aqui é sua, a gente só faz obedecer, né, Claudinha? É verdade. E sem contar também que a gente vai ter a oportunidade de ouvir, né, histórias fantásticas, de ouvir, né, motociclistas e as suas aventuras. Nós também vamos ter a oportunidade de saber mais da história do motociclismo, né? Você foi muito feliz quando escreveu o seu livro, o livro Motoclubismo, a arte do motociclismo. O Ion Marcos Lepaus, escreveu também esse que é considerado um manual, né? Primeira para baixo, o resto é para cima. Manual de quem rodou quase 500 mil de quilômetros. Você organizou o livro, né? Pronto, fiquei muito feliz porque tive o convite do Marcão e a gente organizou o livro. E uma equipe bem bacana também, a Fernandinha, esposa do Serginho, a Marina. Pode mexer no carro do homem, briga ali, deixa quieto aqui que diz que tua voz é grossa. A Marina, né, que fez toda a parte de imagens, de fotos. Meu Deus do céu. E sem contar que esse livro também ele é muito interessante e é referência, porque aqui você vai ver na ficha técnica, tem ele. Faço até questão de abrir aqui o livro. Enquanto a Claudinha está abrindo, eu vou falar
vários outros escritores também, Paulo Guedes, Luiz Almeida, Bozoca, Luiz Sucupira, Augusto, vários deles nós vamos também ter a oportunidade de trazer os livros, certo? Para poder vocês conhecerem, para poder saber um pouco mais da história, convidar os que puderem vir, estar aqui conosco, para dar uma pincelada sobre a situação, sobre como escrever o livro, certo? Para que você possa cada vez mais adquirir conhecimento nesse mundo duas rodas. Achou aí, Claudinha? E lembrando, viu, Benevides, que nós também vamos aqui divulgar os eventos, né, que acontecem aí no mundo do motociclista. Inclusive agora, no mês de abril, maio, tem até o meio do ano, aliás, tem um calendário extenso aí de motofests, né, espalhados aí pelo país inteiro, principalmente aqui no Nordeste. Vamos divulgar e trazer imagens de alguns, né? Exatamente. Fazer a referência, né, dessa equipe tão bacana. As fotografias, Gelbis Lima. Nosso querido Gelbis, falecido Gelbis Lima, fotógrafo sensacional. A Fernandinha, a esposa do Serginho, é a Fernanda Cipião. A Marina Rodrigues, elas fizeram parte da capa do projeto gráfico e também de ilustrações. E o próprio Ion Marcos Lepauski, que foi quem escreveu e a gente organizou. Né? E a gente pode até divulgar aqui o calendário, viu? Já dos motofests que acontecem aí. Por exemplo, agora dia 20 de abril tem o Iguatu Motofest. Excelente Motofest. Abraço aí pro Vinícius, Sucupira, pessoal lá de Iguatu, pessoal que organiza aí o Motofest lá de Iguatu, né? Então, muito legal mesmo. No dia 17, depois, dia 27 de abril, tem o Moto Paulo Afonso, na Bahia. Depois, dia 29, tem o Moto Rock em Parnaíba. Também, em 29 de abril, tem o Motofest Oeiras. Dia 12 de maio, tem o Catolé Motossertão, o Cactus Motofest. E dia 19 de maio tem o de Currais Novos, que é bem legal. Muita gente fala muito bem aí de Currais Novos. Também no dia 26 de maio tem o Moto Teresina, 6 de julho tem o Moto Chico lá em Petrolina, Pernambuco, 20 de julho Capital Moto Week. Também no dia 20 de julho tem Portal do Sertão, no dia 4 de agosto Motofest Arco Verde lá em Pernambuco, 14 de setembro lá em Triunfo, esse nós vamos, o Anões vai marcar presença nesse de Triunfo. Triunfo é uma cidade fantástica. Nós já tivemos a oportunidade de ir várias vezes a Triunfo, por uma questão, acho que umas 4 vezes, não foi, Cláudia? 4 vezes. E é muito legal, uma cidade muito boa. E um pessoal bem acolhedor, o pessoal lá do Motoclube que organiza o Motofest, o pessoal do Caretas, né? Caretas Motoclube. Então, e o pessoal lá muito acolhedor mesmo, gosta muito da gente. No dia 28 de setembro tem o Caruaru Motofest, dia 20 de outubro, Motofest de Gravatá, e também de Campina Grande, que também é muito concorrido. E no dia 16 de novembro tem... Motofest de Gravatá, dia 20 de outubro, e no dia 16 de novembro, o de Campina Grande. Se você não anotou, não se preocupe não, que a gente vai fazer isso mês a mês. O Silvinho deu uma pincelada aqui, mas a gente vai ficar fazendo mês a mês os eventos que vão acontecer no mês subsequente, certo? Para que você possa acompanhar e estar conosco no Mundo Duas Rodas. Diga. Exatamente. E o nosso podcast também vai servir para a gente responder as tuas dúvidas, as tuas curiosidades. Então, eu queria que vocês falassem sobre esse tema, pesquisa sobre esse tema. Quem tiver motoclubes e motogrupos que estiverem organizando seus eventos, também sejam bem-vindos para divulgar, ou seja, aqui é a casa do motociclista. Podcast, Moto Destaque, aqui é a casa do motociclista. Seja muito bem-vindo, as portas estão abertas, você está aqui conosco. O podcast é feito, parece coisa de clichê, mas não é. Podcast Moto Destaque é feito para você e também é feito por você. E só um detalhe, todas as dúvidas que tiver, como a Claudinha disse, traga, que a gente, se não tiver condições de tirar na hora, a gente vai buscar essa informação para você, tá? Quanto a curiosidades, a produtos, a motos, certo? Tudo isso aí a gente tem interesse em fazer, em divulgar para vocês. E Claudinha, vamos começar já a esquentar um pouquinho. Vamos falar sobre a diferença de motociclista para motoclubista. Exato. Vamos começando por aí. Qual a sua opinião? Bom, minha opinião... antes de eu dar minha opinião, esse canal também vai ser muito importante para que a gente traga de uma forma simples, clara, sobre a legislação de trânsito, né? Porque o motociclista, ele existe enquanto
cidadão pagador de impostos. Aí chega na sua casa, na minha casa, na casa de qualquer um de nós motociclistas. Mas quando o motociclista sobe na moto, puxa vida, quantas injustiças, né? Quantas deficiências, não somente na legislação, no existir da legislação, como também do cumprimento dessa legislação em favor do motociclista. Além disso, todo mundo sabe que somos todos cidadãos que temos direitos e temos deveres. Então, assim, no meu entendimento, para o mundo do motociclista, a legislação, ela existe, claro, existem muitos benefícios, mas ela pode ser bem mais próxima a nós. 2 exemplos disso aí, certo? Logo quando foi feito esse bolsão aqui, eu encontrei algumas vezes motociclista parado antes do bolsão. E eu cheguei, buzinei e disse, irmão, vai aí pra frente. Ele disse, não, é pra bicicleta. Porque ele achava que aquele desenho era para bicicleta. Sim, aquela bolsão, é aquela bolsão, área. Aquela área da frente, onde a moto para na frente dos carros, nos sinais. Onde de vez em quando, né, amigos? Os carros param lá, eu acho absurdo. Eu paro assim e fico olhando para a cara do motorista. Eu, rapaz, já pedi até para sair. Várias vezes. Pedi para sair e dizer que o espaço ali é para moto, não para carro. Algumas vezes até a gente diz assim, né? Puxa, essa moto branca tá tão grande, obrigado. Né? Quando tem um carro branco parado no bolsão, que é para o motociclista e para o ciclista também. E essas são informações que a gente vai trazer. Uma outra, passada inclusive por um grande amigo nosso, Maurício Biapina, que ele foi parar a moto no local de idoso e o cara foi querer mandar que ele sair. No estacionamento. Um cidadão de mais de 70 anos, que estava lá parando a sua moto no local. Aí ele chegou e disse, não, mas tá aqui um cartão de idoso. E o cara ficou sem saber o que dizer. Se dizia para ele sair, porque era uma moto. Quer dizer, idoso não pode andar de moto. Passou dos 60 anos, tem que entregar a moto. Você tá entendendo? Então são essas coisas. Nós vamos cobrar isso dos vereadores. Nós vamos para a Câmara dos Vereadores, vamos para a Assembleia. Certo? Silvinho é bom, que o Silvinho já trabalha lá. Então, nós vamos atrás disso para poder brigar por isso. O Benevides, inclusive, voltando aí à questão do bolsão, né, dos motociclistas, o espaço para o motociclista no sinal, que nem todo sinal de Fortaleza tem, e a MC ficou até de tirar as tartarugas e não tirou em todos os sinais da cidade, né? Estações, aliás. Antigas tartarugas, né? Ixi, Maria, será que eu fiquei... não me achava de antiga, hein? Não. Os taxões. Inclusive, o que eu quero dizer é o seguinte, o motorista, ele tem que começar a respeitar o motociclista. Porque para que tem um espaço lá na frente para o motociclista, se o motorista fecha o espaço para o corredor, né, que nós chamamos de corredor, para o motociclista passar. Então, assim, eu sou né, por ser motociclista, eu fico sempre ao lado da minha faixa esquerda ou da direita, mas que possa abrir, que eu deixo o espaço maior possível, né, para o motociclista passar no meio ali no corredor, para que ele possa ir lá para o bolsão. Mas, infelizmente, isso não acontece. Eu canso de fazer isso quando eu olho pelo retrovisor, o carro atrás está lá no meio da faixa. Aí cadê o espaço para o motociclista passar? Né? Então, os motoristas têm que tomar essa consciência. Inclusive, nós do Anônimos Motogrupo temos uma campanha chamada Sinal Fechado, Corredor Livre. Exatamente para isso, né? Para conscientizar o motorista de que aquele espaço, na hora do sinal fechado, né, aquele corredor é para o motociclista. Isso o motorista tem que começar a colocar na cabeça, aprender. Porque eu sei que tem, a gente pode chamar os motoqueiros, né? Muitos realmente não respeitam o trânsito, às vezes as leis do trânsito saem cortando os carros, os sinais, sobem as calçadas. Mas... Cortam giro. Cortam giro, a gente vai já abordar isso aí. Pois também. Eu quero primeiro, antes de tu terminar, e a turma fica com raiva dessas pessoas, né? O motorista fica com raiva desse tipo de motoqueiro aí, dessas pessoas que pilotam as motos dessa forma. Mas não são todos, né? Porque a gente está ali andando na nossa motinha, tranquilo, respeitando o trânsito e não somos respeitados pelos motoristas. Claudinha, antes de entrar nesse motoqueiro, vamos entrar... É um tema bem quente, né? No motociclista e motoclubista. Depois a gente volta para o motoqueiro. No meu entendimento, o motociclista é aquele... Bom, vamos para diferenciar, no meu entendimento, motociclista e motoqueiro. Vamos entender que são 3 instâncias. O piloto, a moto, que é a máquina, e o meio. O motociclista, ele é aquele que interage da melhor forma com a sua moto, com o meio. Então, ele pratica a direção defensiva,
ele usa os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, que são capacete, luva, o básico, né? Botas, jaqueta de preferência, uma calça também. Esse é o motociclista, ele, direção defensiva, EPIs. Além disso, ele respeita a natureza, ele respeita o trânsito, ele é extremamente solidário. Enfim, ele faz tudo para que a presença dele com a máquina dele, com a moto, não agrida o meio, não cause problemas, interaja da melhor forma e some e agregue. E o motoqueiro é exatamente o oposto de tudo isso. É aquele que não anda com os equipamentos, anda de uma forma imprudente, coloca a vida dele em perigo como a dos outros também, corta pela direita, né? Corta giro, chuleia, caseia, pinta e borda no trânsito. E um detalhe que você falou, não significa que motoqueiro, que tinha alguns imbecis que diziam que motoqueiro era quem era moto pequena e motociclista moto grande. Isso é ridículo. Independe de cilindrada. Pelo contrário, esse rapazinho aqui, Silvio, fez um evento agraciando alguns clubes pelo trabalho no meio do motociclismo, tá? E na hora que eu estava fazendo um pronunciamento, chegou um clube lá, e um clube grande, e chegou lá de moto grande, a Assembleia nos permitiu adentrar na Assembleia, no salão, com as motos, logicamente era todo mundo devagarzinho para estacionar e tudo, e o rapaz chegou com a moto cortando giro, dentro da Assembleia, um local abafado. Assembleia Legislativa do Ceará. Do Ceará, e é uma moto, um motoclube grande, uma moto potente, de 1.200 cilindradas. Então, para você ver, não existe a diferença de motoqueiro e motociclista, é bem explicado pela Claudinha, é a responsabilidade e a falta dela. E tem a pior ainda, que é os donos de moto. São aqueles caras que têm dinheiro, não sabem o que fazer com o dinheiro, resolvem comprar o brinquedo, aí acha que a moto é o brinquedo. Sabe? Então, esse eu ainda considero pior ainda. Porque, por exemplo, teve um deputado aqui que ele comprou uma moto, que tinha dinheiro, não tinha o que fazer com o dinheiro, ele comprou uma moto. Então andou com a moto, eu passei por ele estava todo duro em cima da moto. E nós temos a tradição de cumprimentar. Quando eu passei por ele, eu dei uma cumprimentada buzinando, não sabia nem quem era, mas ele olhou para mim tão duro que eu pensei que era o Robocop. Quando chegou lá no local, na Harley, foi que eu desci da moto, que eu vi ele chegando, que eu vi ver quem era. Então, para mim, é dono de moto. Isso não é nem motociclista, não chega nem a ser motoqueiro. O que é pior ainda, porque do jeito que ele virou, eu tava com medo até que ele batesse a moto. Mas é isso, Benevides. Infelizmente, no nosso meio, né, tem gente de todos os tipos, tá? Gente que eu digo no sentido de que o cara se acha o motociclista porque tem uma moto e na verdade não é, né? Não é porque o cara também viajou o mundo inteiro, né, que vai dizer que é um motociclista de responsa. Tudo bem, é um desafio viajar o mundo inteiro. Tem gente que fez o mundo, viajou por vários cantos de moto simples, de baixa cilindrada, né? Então, assim, poucos motociclistas que fizeram esse percurso aí, realmente são motociclistas de verdade. Para mim, poucos, tá certo? Que realmente que tenha criado um desafio desse tipo aí. Eu cito até o caso do Pérez, né, que é o nosso vice-presidente, do Anônimos, em que realmente fez uma rota de 2 anos e... Quase 2 anos e meio, né, andando pelo mundo. Aí sim, por quê? Porque a gente sabe que o Pérez é um motociclista de referência. A gente sabe que é um motoclubista, né? A gente sabe que ele usa todos os equipamentos de segurança e tudo mais e tal. Mas tem gente que não, que vai por ir e tal, e se acha que foi. E eu não digo só das motos de baixa cilindrada, não. Gente de alta cilindrada também, que bota uma jaqueta, um casaco, vai. Tudo bem, tem que ser uma viagem programada. Mas, para mim, não significa que o cara seja o motociclista, porque fez uma viagem dessa, tá entendendo? Por outro lado, há uma questão muito séria que com certeza será tema um dos temas do nosso podcast. A questão do valor, né? Os EPIs, eles não são equipamentos... Só uma pausinha, Claudinha. Inclusive, vamos trazer o Pérez aqui para contar a viagem dele de volta ao mundo, hein? E a Dani também, a copiloto. A também, Daniela, a esposa do Pérez, também embarcou nessa viagem maravilhosa. Tem vários entrevistados excelentes. É verdade. Então, o valor financeiro mesmo, o custo dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual, o valor é alto.
né? Você, para poder andar como realmente o bom motociclista anda, pilota, não é barato. Mas isso não é uma desculpa. Ah, eu não ando porque eu não tenho como comprar. É claro que tá aí uma boa causa para a gente abraçar e a gente vai abraçar. Vamos fomentar. Redução do ICMS em cima dos EPIs. Exatamente. Por quê? Porque os EPIs eles são necessários. Mas assim, por que eu digo que não é desculpa? Porque aquilo que você gosta, para o que você acha importante, você luta, você batalha, você economiza aqui, você economiza ali, você organiza, enfim, e você consegue. A gente não está falando de um equipamento de uma marca X ou Y, a gente está falando de um equipamento bom que você pode chegar na loja, comprar parcelado e andar tudo bonitinho, andar tudo tranquilo, andar sem problema. Outra coisa, você vê muita gente que compra uma moto, o casal começa a andar de moto e aí sofre muitos problemas e deixa de usufruir da moto da forma como ela foi programada. Por quê? Porque não tem treinamento. E aí é muito interessante e é muito importante que o piloto se organize. Vai de novo, custo? Não é barato? É claro que não, porque você está tendo informação de qualidade. E quem está lá do outro lado treinando, quem está falando, quem está ensinando, também teve um custo intelectual, né, de aprendizado, enfim. Mas você pode sim se organizar. E eu já ouvi muitas pessoas dizer assim, não, mas isso é bobagem. Eu vou fazer um curso para treinar curva? Mas isso é bobagem? Eu vou fazer um curso para como é que eu vou andar de moto com os outros? Para frenagem. Existe uma coisa chamada comboio. E poucos sabem realmente a importância do comboio e a segurança de andar no comboio. Vou até mais longe, a importância até do briefing. Sim, sem dúvida. É mais importante que o comboio em si. E o que é o briefing? É um grupo, um motoclube, um motogrupo ou um grupo de amigos que sai para um evento, seja um BV, que é bate e volta, ou seja, chegou lá, se divertiu, voltou. Isso. Seja um bate e fica, chegou lá, pernoitou um X tempo e voltou. E aí, antes de tudo isso, é feito um briefing, ou seja, por onde vamos, qual a velocidade que iremos percorrer aquele percurso, a autonomia das motos, vamos parar de quantos em quantos quilômetros, ou seja, um melhor e maior número de informação possível para que torne o percurso agradável, sensacional e chegar lá seja a cereja do bolo. Então, só voltando, como você falou, para isso tudo, você colocar uma máquina na estrada, você precisa de treino. Aí você diz assim, não, mas para que eu vou fazer um curso onde eu vou aprender a colocar uma bagagem na moto? Para quê? Toda moto, claro, né, tem o CG. CG é o centro de gravidade. Tudo que você colocar nessa moto, exatamente, o peso da moto, aí tem o peso do piloto, o peso do garupeiro ou do copiloto, né? E o que você pode colocar na moto? Então, são informações importantíssimas, que não se pode prescindir. Com certeza. Olha, você vê quantos pilotos fazem um curso de mecânica de motos? Raríssimos. Poucos, né? Raríssimos. E aí? E quanto você deixa no final de usufruir de ir com a sua moto, com quem você ama, ou sozinho, enfim, para um local X ou para um local Y? Por quê? Porque você tem uma dificuldade de terreno, porque você não treinou, porque você não sabe entrar numa curva, enfim. N coisas que você vai conseguir saber a teórica e quem sabe até a prática, que a ideia é que a gente consiga desenvolver isso, ver pessoas que possam dar esse treinamento, oferecer para vocês. Nós temos aqui pessoas capacitadas para isso, em relação a vários, o próprio Adriano, o brasileiro, ainda são pessoas que teriam condições de passar essas informações e eles podem passar a parte teórica, Ismael, passar essa parte da teórica e depois até montar um curso com eles na prática, ver até o que é que eles poderiam fazer de redução de custo. Enfim, a ideia disso aqui é a casa de vocês. Agora, para a gente, não sei se pode virar uma polêmica ou não, aqui na nossa conversa, para vocês, assim, o motociclista, tem gente que gosta de grupos, tem gente que não, mas para vocês, um motociclista mesmo, para se sentir um motociclista,
ele não teria que ser um motoclubista, não? Bem, Para a gente chamar, pô, esse cara é motociclista, porque ele faz parte do motoclube. Porque eu vejo assim, o motoclube, isso inclui os motogrupos também, muita gente acha, tem regra, militarismo, enfim. Nem todos são dessas regras pesadas. Realmente tem umas regras chatas, né? Mas é de cada um e tem que ter o respeito por isso e que tá lá quem gosta, né? E para estar dentro de grupo, tem que gostar de grupo. E para participar de motoclubes e motogrupos, tem que realmente, eu acho que viver o motociclismo. Tá entendendo? Viver o motociclismo. Tá ligado nos eventos, nas ações, nisso tudo que a gente está falando aqui. Tá entendendo? Tem que viver o motociclismo. Eu não sei se seria assim interessante que para o cara se sentir mesmo um motociclista de verdade, ele, pô, eu sou motociclista, mas eu sou motoclubista. Porque eu tenho uma diferença em cima disso. Diego, porque nós que somos motoclubistas, nós temos orgulho de participar de um motoclube, de um motogrupo, não é? Isso, quem também está nos acompanhando aí, que faz parte do grupo, também eu tenho certeza que sente esse orgulho, né? Porque, para mim, como a gente diz assim, a nata do motociclista é o motoclubismo. Porque no motoclubismo você aprende a ser um motociclista de verdade. Eu penso assim. Mas deixa eu só dar um resumo. Vamos lá. No meu modo de pensar. Não sei se eu tô certo. Pronto, no meu modo de pensar. Todo motoclubista, certo? Ou 99% dele, ele é motociclista. Mas nem todo motociclista é motoclubista. Sim. Por quê? Eu discordo num ponto com você em relação a... O cara tem que ser motoclubista para ser um motociclista. Eu discordo disso porque eu conheço motociclistas que realmente eles não adentram no clube por tempo, problema familiar, situação de que não gostam, como você disse, das regras. Tá? Então eles preferem ser autônomos, certo? São livres, mas são motociclistas de respeitar as regras, de respeitar a natureza, de interagir com a natureza. Então ele é um motociclista. A diferença é que ele não se encaixa no patamar de motoclubista. O motoclubista não tem uma coisa a mais, que eu uma vez vi um vídeo de um pastor, achei interessante. Ele estava passando a parte dos coletes para os seus membros, os seus integrantes. E ele disse uma coisa que eu achei interessante para o pastor dizer. Ele disse, olha, a partir de agora, vocês vão saber o que é uma palavra chamada irmandade. Porque a irmandade motoclubista vocês não encontram nem na igreja. Talvez seja isso que eu esteja querendo falar. Exatamente nessa irmandade aí. O motoclubista, ele tem uma coisa a mais no motociclismo, que é a irmandade, a consideração pelo irmão, independente até das cores. Eu tenho uma situação, vocês lembram do meu acidente? Uhum. Tem um clube aqui que eu não me dou bem, até a pessoa do clube eu não estava falando, mas quando eu tive um acidente, foi um dos primeiros a encostar, foi ele, olhou para mim e disse, o que é que você precisa? Eu digo, ir para o hospital. As diferenças somem nesse momento. Moto que eu lhe levo. Né? Tem um caso aqui do nosso amigo, contou pra gente uma certa vez, o Daniel Martins, grande motociclista, grande motoclubista também. Hoje ele faz parte do Dry 15. E o Daniel Martins é uma pessoa maravilhosa. E ele estava numa viagem, ele e a mulher, e eu acho que a moto dele deu um problema, alguma coisa, e vinha três motociclistas, né? Esses motociclistas. Eram três. Ele estava no posto, parado. Não, mas ele já tinha dado um problema na moto. Tá. Ele já tinha dado um problema na moto. E os caras passaram. Deram a mínima para ele, né? Depois ele parou no posto. Coincidentemente, os caras estavam lá. E ele chegou para eles. Tudo bom e tal. Eu era aquele que estava lá na frente. E vocês passaram e nem olharam para mim. Eu estava precisando de ajuda. Tá entendendo? Então, existe realmente essa diferença, né? Porque quem entende isso é o motoclubista. Quem sabe dessa irmandade é o motoclubista. O motociclista independente, ele pode até realmente ter um espírito solidário, também depende de pessoa para pessoa isso. Né? Mas é mais raro acontecer um caso de realmente dessa irmandade com um cara. Mas então existe a diferença, não que desmereça o outro. Sim, não que desmereça o outro. Ele lógico. é motociclista. Sim. Agora, o motoclubista tem um quê a mais, que é a parte da irmandade. Vai pra cá, na verdade... Aqui, diretor. Eu interrompo mesmo, eu pergunto mesmo. Assim, pronto, diretor. Lembrando que a direção é do Maiana e Oliveira, hein? E o cabo é Caxias.
Vai. Agora me fugiu aqui, mas... É porque o Silvio fica agarrando o microfone e virando, né? Na verdade, se todas as pessoas tivessem essa vontade realmente de participar de grupos, de ver como é que funciona o motoclube, o motogrupo, eu acho que o motociclismo ia ser muito mais valorizado, pelo menos daqui do Ceará. Mas nós temos gente em motoclube que não tem essa concepção. Também, é verdade. Não, exatamente, tem gente dentro de grupos que também não tá nem aí. Tá lá por tá lá por, sei lá por quê. Você citou uma coisa, só para vocês notarem, em 2005, certo? Fortaleza tinha 11 motoclubes. Em 99, quando eu entrei, tinham 3. Então, de 99 para 2005, já aumentou bastante, foi para 11. Hoje, são 67 só na Grande Fortaleza. Então, você imagina a quantidade de clubes, certo? E não é hoje o pessoal tem a história de montar um clube, acordou, diz, cara, vou montar um clube. Aí pega 2, 3, 4 amigos, monta o clube. Os caras não têm um preparo. Já teve situação do cara colocar um brasão parecido com o de outro. Quando você coloca de um outro clube tranquilo, beleza, o cara chega e diz, rapaz, troca. Mas quando coloca um que é 1%, que a gente vai também entrar nessa turma do que é 1%, certo? A gente vai explicar, inclusive, contar a história do como foi criado esse termo 1%. Os 1% não vão perdoar. Os caras chegam e arrancam o colete. Agora você tocou num assunto interessante, num ponto interessante, aliás, porque é o seguinte, por essa criação de o cara tá aqui, acorda, vamos criar um motoclube, pessoal, aí reúne aí 3, 4, 5 amigos e cria, né? Também tem esse outro lado, né? Que nem todo motogrupo que é criado assim, dessa forma, também segue realmente as regras do que tem que ser seguido, né? É por isso que eu lhe falei. Não pode desmerecer ninguém. Esse é um universo muito rico. Eu entendo que toda ação onde há o humano, né, há uma série de questões a serem entendidas, compreendidas, vivenciadas. E no meu entendimento, ninguém está errado, está todo mundo certo. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando você gosta de uma coisa e aquilo te preenche, você se identifica, é como mais que um par de luvas, como eu disse antes, é uma tatuagem, né? Você simplesmente, aquilo ali é tão agradavelmente vivo para você, você faz de uma forma tão intensa, você se identifica, você luta, você gosta, você vibra. Tudo que tem vida vibra. E aí, nesse sentido, eu acredito que o que seria bacana, entendo o que o Silvio falou, né, consegui captar o que o Silvio falou, da questão da irmandade, da questão do compromisso, quando você está em grupo, aquele motoclube, aquele motogrupo, ele tem uma série de regras e essas regras, poxa, eu entrei num grupo, essas regras são boas para mim, nessas missões confortáveis, ótimo, eu tenho um compromisso, mas dentro do clube ou do grupo também você vai encontrar pessoas que não correspondem, né, e ou poderiam, enfim, não é meu lugar, então continuo amigo, eu saio. E tem os motociclistas também, os independentes, os motocasais, que também tem a questão do bom compromisso com ele mesmo, de procurar, de viver bem. Como também tem um motociclista que comprou uma moto e diz assim, como você fala, junta 1, 2, 3, 4, 5 e quer formar um grupo, ou então anda sozinho e se considera motociclista independente. Penso que ninguém tá todo mundo certo, no ponto de vista de que, puxa, eu vou fazer o que eu gosto, mas no momento em que você está em cima de uma moto, motociclista ou motoclubista, você tem que ter uma série de regrinhas básicas bem claras na sua cabeça. E quanto mais você juntar a outros, essa responsabilidade ainda se torna maior. Todos nós aqui, quando começamos a andar de moto e participar desse mundo do motoclubismo, esse mundo aí dos motociclistas, vamos falar só em motoclube, né? Dos motociclistas, nós começamos a ver a importância do colete. Sem dúvida. Que os motoclubes, motogrupos... Se o próprio motociclista independente usasse o colete, que não usam, talvez poucos usam. Não, a gente não pode dizer não usam, né? A gente não pode generalizar. Alguns usam, né?
por achar importante, por conhecer realmente a filosofia do colete. Motocasal geralmente usam, né? Eu sempre vejo motocasal de colete, né? A partir do momento que o motociclista ele realmente absorvesse na cabeça dele a importância do colete, ele ia ver como ele ia ser bem mais respeitado, mesmo que ele fosse um motociclista independente. Mas, ó, né? O título do livro eu escolhi em cima disso. Motoclubismo, a arte do motociclismo. Porque o motoclubismo é exatamente o que a mais. É a situação, diga, diretor. Eu interrompo mesmo, diga aí. Virar. Pronto. Aqui. Virou assim, melhorou? Pronto. Então, é exatamente em cima disso. Que a gente possa ter pessoas que ao adentrarem no motoclubismo, quem escolher ficar no motociclismo, fique, não tem problema. Mas aqueles que queiram adentrar no motoclubismo, eles possam adentrar tendo conhecimento do que é o colete, do que é que significa, o porquê que o colete ele é dado aos poucos, são 3 sessões, entendeu? Tudo isso, ele poder ter essas informações dentro desse ambiente que ele deseja participar. Mas o motociclista independente, esse que não quer fazer parte de grupo, ele poderia ter o colete dele. Ele vai pesquisar, eu quero ver qual é a importância do colete para o motociclista. E ele vai ver que a vida dele como motociclista vai mudar nas estradas. Pois é. Porque ele vai ser mais respeitado, ele vai entrar em eventos. Tem eventos por aí que o cara só entra de colete. E a turma não sabe disso, né? Muita gente bota, às vezes o pessoal bota em observação, que eu já vi. Só entra com colete. Por quê? Porque é a identidade, né, do motociclista, do grupo dele mesmo, né? Eu acho que a partir do momento que ele se atentasse para isso, ele ia ver como ele ia ser um motociclista realmente muito mais do que ele já é. E nós vamos ter oportunidade de falar de todos esses símbolos que são importantíssimos para o motociclista, para o motoclubista. Porque assim, acredito que você não pode amar aquilo que você não conhece. Você tem que primeiro conhecer. E aí, não, isso aqui é bom para mim, isso aqui não é. Aqui eu me enquadro, aqui eu me sinto bem, aqui não, né? Então, não é simplesmente um colete. O motoclubista e alguns motociclistas usam o colete porque o colete é o RG, né? Do motociclista, do piloto, do copiloto, da garupeira. Nele contém informações importantíssimas. Seu nome, seu tipo sanguíneo, o brasão do seu motoclube ou do seu motogrupo. Se você for um motociclista independente, como a gente já viu vários, né, ele coloca outros símbolos que lhe são importantes e lhe são caros, assim como também os outros, tanto motoclubistas quanto motociclistas ou motocasal. Então, sabe, volta para aquele ponto. Acho que quanto mais a gente conseguir conhecer, desmistificar, mostrar, entender, dizer, puxa vida, que coisa bacana. Por que eu uso um colete? Eu não saio de casa sem uma carteira de habilitação, que hoje tem tudo, né? E a digital, então eu não saio sem o celular porque tem tudo, isso facilita. Então, puxa vida, eu tenho um instrumento, um símbolo que se chama colete. Puxa, vou estudar mais sobre ele. E o que ele me traz de benefício? O quanto é importante, o quanto me identifica, o quanto me é seguro, o quanto é bom. E então, a partir do momento que eu conheço, eu disse, opa, isso aqui é legal para mim, né? Isso aqui é bom para mim, isso aqui faz a diferença. Acho que é por aí. Quanto mais a gente, dizem, né? Quanto mais você sabe, você vale mais. Do ponto de vista, não valor pecuniário. No meu entendimento, do ponto de vista de, opa, eu sei desse conhecimento, então eu tenho o poder de avaliar. Aí eu acho que é avalia. Avalia. Eu tenho o poder de avaliar e de saber e de conhecer. E isso é muito bacana e é muito importante. E até para nós mesmos, por exemplo, nós que somos motoclubistas, para a gente, independente de quem esteja, por exemplo, numa situação em uma estrada, independente de quem esteja lá, se o cara está de colete ou não, nós vamos ajudar, né? Sim, você porque sabia. Porque nós somos motociclistas e existe essa irmandade. Mas por quê? A consciência do motoclubista. Pois é. Independente de quem seja que esteja lá, né? E se o cara tiver de colete, então por exemplo, você passa na estrada, muitos motociclistas lhe cumprimentam, né? Quando cruzam um com o outro, vou dar aquele sinalzinho e tal de cumprimento. Os de colete, todos cumprimentam.
que os não usam colete, nem todos cumprimentam. Porque eu já vi essa situação várias vezes. Mas aí eu concordo com você num ponto. Sabe o que é isso? Modismo. Aí eu volto para aquele canto do dono de moto que eu falei. Virou em moda em Fortaleza, esse mesmo cidadão comprou, que eu citei há um tempo atrás, chegou a Harley aqui, ele comprou a Harley. Depois chegou outra Harley mais moderna, ele trocou, comprou outro brinquedo mais moderno. Aí depois chegou outra concessionária, ele trocou por outra. Quer dizer, então, usa da moto não é a paixão pelo motociclismo, é aquele brinquedo novo. Onde tem uma Harley Davidson, onde tem uma BMW, onde tem uma Índia, que são motos. Passa o copo aqui, passa o copo. São motos que. Eu gostaria de você perguntar aí se pode pegar água, viu? Essa foi, eu achei ótimo. Rapaz, o diretor manda na gente, rapaz. Minha piada lá não. Pode pegar água. Ei, o diretor manda na gente. Dá autorize não, viu? Olha ele olhando ali pra gente. Então, tudo isso aí que você falou, é exatamente para mim que é aquela parte que eu disse que é pior, que são os donos de moto. São pessoas que tratam moto como brinquedo. A moto ela é para ser respeitada. E o motoclubista e o motociclista também são para ser respeitados. E não há nada de errado em eu ter uma moto e daqui, de acordo com o meu poder econômico, meu poder aquisitivo, na semana seguinte eu ter outra, e eu ter outra, eu ter 2, 3, 4. A questão não é essa. A questão... Obrigada. A questão é, você compra uma moto, você entra num universo. E tudo, você já viu o universo? Todo o universo possui regras, organização para funcionar, Mínimas porque senão, que seja, mínimas que seja, porque senão é o caos. Exato, anarquia, né? É o caos. Você vê que nós aqui, o planeta, né, todo o sistema, enfim, no princípio era o caos, independentemente da religião, da ciência, enfim, chegou-se já à conclusão que era o caos. E em um grande momento houve o Big Bang. E aí tudo se organizou. Assim também não seria diferente, e não é no universo do motociclismo. Ponto. Você sabe quantas motos tem em Fortaleza, só na grande capital hoje? Quantas? 275 mil motos só na grande Fortaleza. É muita moto. Então você imagina. Acho que Fortaleza era a segunda capital, acho que deve ser, né? Segunda Abraciclo, segunda capital que mais vende moto no país. Primeiro é São Paulo, depois Fortaleza. Exatamente. E aí, como organizar? Como organizar, sabe? Como conviver de forma pacífica? Porque eu tenho certeza, toda aquela pessoa, toda pessoa que tem uma moto, né, que sai de moto, é claro que ele quer voltar vivo. É claro que ele não quer causar problema na vida de ninguém, ceifar a vida de ninguém, deixar ninguém machucado. E mais, né, voltar com a moto. O pessoal diz, né, puxa vida, aconteceu um acidente, aconteceu uma queda, a moto tombou, você pode estar todo ralado e pergunta, e aí, aconteceu alguma coisa com a minha moto? Minha moto tá beleza? Deixa eu contar uma piadinha. E a moto? Isso aí, deixa eu contar uma piadinha rápida, inclusive ele ainda está conosco, chama Expedito Lima. Certo? Artista plástico espetacular, faz cada quadro belíssimo. O Expedito, na época, foi do Esquadrão do Asfalto comigo em 1999. E nós fizemos uma viagem para Guaramiranga. Ele estava com a esposa dele, na época, Jeane, e nós fomos para Guaramiranga, passamos o final de semana lá. Quando nós estamos voltando, ele tinha uma Harley em 1974, vinha ele e a Jeane, e lá ele comprou uma penca de banana e amarrou atrás da Harley. Pacatuba estava naquela construção em 99 da Estrada Nova ali, né? Então, quando a gente foi fazer aquelas curvas, ele derrapou com a Harley, foi ele para um lado, banana para outro, moto para outro, mulher para outro, enfim, todo mundo no chão. Nós paramos, fizemos aquela proteção tradicional para que nenhum carro viesse. Ele se levantou a moto, foi, pegou a penca de banana, botou na moto, aí chegou perto da Jeane. Aí a Jeane olhou e disse, puta que pariu, que eu valia menos do que uma moto, eu sabia, agora menos do que uma penca de banana. E isso ficou um instante, porque todo mundo caiu na gargalhada, que lembrou mais de perguntar como é que ela estava, como é que ele estava, porque foi tão hilário a raiva dela e a cara dele. E até hoje eu faço hora com o Expedito por causa disso. Quer dizer, então tem histórias que vocês vão ter aí de conhecimento, tá dedéu em cima disso. Mas a moto é incrível, né? Quem gosta de moto, como nós, rapaz, você é um ciúme dessa moto. É um negócio assim, rapaz, aquele negócio, você... Por exemplo, quando a pessoa diz, sim, pode ir na minha moto, eu não gosto de ir na moto dos outros. Não gosto de pegar na moto dos outros, não. Né? Nem carro, nem moto. Na minha, eu posso até dar.
um cara que eu conheço e tal, ó, pode vá na minha e tal, uma pessoa que eu confie, né? Mas eu não gosto de pegar na moto dos outros, não. Mas, assim, é incrível que você... por exemplo, tudo numa moto de alta cilindrada hoje é muito caro, né? Uma sinaleira é R$500, uma manete sei lá quanto. Mas tudo é muito caro. Mas eu sou um altamente metódico com a minha. Rapaz, se tem um negocinho eu posso estar liso. Não sabia, né, Cláudio? Eu posso estar liso, meu amigo, mas eu dou um jeito de pagar com lá para a moto ficar direita. Né? Bem diferentemente do carro. Diferente do carro. Se o carro tiver com problema, eu deixo o carro lá até quando der a jeito. Mas mas a moto não. Mas é da consciência. Enquanto eu não vejo a moto direitinho Pronto. ali, cara. E é muito mais. Só a gente fez uma viagem ano passado e nós tombamos, né, numa estrada que estava tava em obra e tinha chovido e tal, e escorregamos e caímos. E caímos numa altura, a moto ficou e nós caímos numa altura mais de 1 metro. Eu e a Cláudia, né? A gente caiu lá embaixo, tá, o pessoal vê a gente. Foi até engraçado. Rapaz, aí quebrou a sinaleira da moto. Meu amigo, de lá mesmo eu liguei pro cara da concessionária. E o meu amigo assim que eu chegar em Fortaleza, eu vou direto pra ir pra ajeitar esse negócio. Porque, cara, eu não aguento ver a minha moto faltando alguma coisa, que esteja quebrada e tal. E assim foi feito, né? Assim que a gente chegou aqui... Foi. A gente deu um jeito... Graças a Deus, a fiação da sinaleira não ficou comprometida. Ela ficou assim, com o olho caído, sabe? E aí eu peguei uma dessas chuquinhas que tinha na jaqueta. O Silvio sentou-se na moto, a gente equilibrou. Eu peguei lá, dei uma de MacGyver. Peguei lá, botou lá a chuquinha. E realmente... E outra, né? Não comprometeu o lacre. Então, porque podia chover e dar um curto e realmente aí ser um problema maior. Deus foi muito bom, Deus é sempre maravilhoso, deu tudo certo, né? Chegou em Fortaleza, a primeira coisa que a gente fez foi a concessionária e ajudou. Mas é porque é muito mais do que... Assim, eu entendi o que você fala, ciúme, é zelo, é de quem gosta. É amor. É amor, é a responsabilidade de você saber que você você é o para-choque. Então, a moto ela tem que estar sempre. Eu acho que talvez aconteça com todo mundo, não sei, dos motociclistas que são apaixonados mesmo pelas suas motos, né? Pode até, rapaz, você é doido fazer isso, sei lá. Mas muitas viagens, você conversa com a moto. Passa a mão nela. Conversa sozinho. Conversa com a moto. Até porque ela não me responde, então não adianta muito. Mas fica lá conversando com ela, elogiando, batendo, analisando. Tranquilo, tá tudo certo. E é exatamente isso, é o zelo, porque você tá colocando a sua vida num equipamento, né? E esse equipamento ele tem que estar tinindo. Ele não pode estar nem 90. Cláudia? Ele tem que estar tinindo. E aí a gente também vai falar do valor, da importância da revisão da moto. Tem muita gente que acha que não, é bobagem, isso aqui não é. Você sair para uma viagem, ou para um passeio, ou para um percurso maior, ou se você não vai na concessionária, se você conhece, você tem como fazer, o nível do óleo, o nível dos lubrificantes, como é que está o estado do seu pneu, misericórdia, né? É a sua vida. Então, acho que é muito mais do que ciúme e zelo. É esse conjunto. Agora, acredito que a cereja do bolo é quando você batiza a moto. Pior que é. Não é? Você batizou a moto e ela faz parte da sua família, é sua filha, é meio sua filha, sua irmã, é meio sua analista, não digo nem psicóloga, né? Enfim, é essa magia aí. E é muito mais, é sobre isso e muito mais que a gente vai conversar nos próximos, né? Com no certeza. Nosso podcast Destaque Moto. Hoje foi só uma entradazinha, uma brincadeira, para que vocês conheçam mais ou menos o que é que a gente pretende trazer para vocês. E vocês conheçam mais a gente também, né? Nós sabemos, viu, Cláudio? Que temos aí muitos amigos que estão nos escutando, nos assistindo, mas assim, não conhece a nossa história, né? Não conhece a minha, a do Benevides, a sua. E aqui vai ficar sabendo, porque a gente sempre vai contar alguma coisa da nossa vida, né, em relação ao motociclismo, enfim, para que as pessoas se sintam em casa, se sintam próximas da gente, se sintam como se estivesse aqui conosco. E fica o convite também para algum dia, algum amigo nosso motociclista que queira participar também do nosso podcast,
vinha conversar conosco, falar das suas experiências. Eu ia né? falar exatamente sobre isso. É ao contrário, né? O espaço está aberto, nós iremos entrevistar motoclubes, motogrupos, entrevistar motociclistas independentes. Por quê? Eu acho que é uma coisa que é muito importante que fique claro. A gente não tem a pretensão de dizer, estamos aqui os três e vamos falar sobre motoclubismo, sobre motociclismo, e a questão é fechada, ponto. Até porque nós não somos donos da verdade, né? Tem a nossa opinião. Isso. Acho que contrária a de muita gente, né? Não, mas nem somente isso. Nós temos sim uma experiência de vida, né? Já uma estrada percorrida no meio do motociclismo, no meio do motoclubismo, melhor dizendo, que nos credibiliza a estar aqui. Mas precisamos sim e vamos sim trazer outras vozes, outros saberes. Para isso a gente quer que vocês mandem informações, mandem sugestões, que a gente está aqui para fazer isso aqui interagindo com vocês. Mas só voltando aqui mais um pouquinho aqui sobre motoclube, eu acho o seguinte, sabe, que os motoclubes aqui do Ceará, eles têm que fazer mais pelo motociclista, sabe? Mais pelo motociclista. Eu sei que nós somos bastante solidários, muitas ações sociais, que é muito importante, né? Muita gente. É o que eu sempre digo, pô, a gente tem uma oportunidade de ter uma moto boa, né? Para rodar, para viajar, para passeio, enfim. Mas muita gente não tem, né? Muita gente passa as suas dificuldades e nós motociclistas somos bastante solidários, né? Realmente a classe é realmente muito... É realmente a irmandade, né? Que sempre pensa no próximo, principalmente aquelas pessoas que estão aí necessitadas, e todos nós fazemos isso. Mas também temos que pensar em mais ações para o próprio motociclista. Eu não sei se vocês concordam. Com certeza. Fazer mais ações voltadas para o motociclista. Acho que é importante também. E aquilo que você falou, sabe, Silvio, você que é motoclubista, lembre-se, se você convida alguém para fazer um passeio, alguns já passaram por isso, lembre-se que essa pessoa muitas vezes é inexperiente na estrada, isso. A moto dele não tem a mesma potência da qual você está indo. Então pense nisso, não deixe o cara lá atrás para chegar meia hora, 2 horas depois, não. Acompanhe ele o tempo todo. Se você se predispôs a que ele viaje com você, a que ele faça o trajeto com você, então lembre-se, você é responsável por ele. Então você está com ele no presente. Ah, mas a minha moto é mais potente. Deixa ela ir mais rápida, depois você vai devagarzinho. Sempre tem como fazer. Sempre tem como fazer. Sempre temos um e-mail aí para ser divulgado, né? Nós vamos lá, motodestaque@gmail.com. Mande as indagações, as sugestões, certo? Se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe. Vamos fazer disso aqui a nossa casa de modo geral, a casa do motociclismo e do motoclubismo. Vocês não vão perder coisas interessantes que nós vamos ter que trazer e vamos brigar também, como a gente já disse, em assembleia, nas leis, tem muitas leis, só 2 adenozinhos. Teve um senador aí, do Acre, que ele resolveu criar uma lei onde o capacete seria transparente. Então eu estou até hoje atrás de um isopor transparente para fazer o capacete transparente. Então são coisas absurdas e que a gente quer estar fazendo a voz de vocês chegarem lá. Não só dos bolsões, não só das categorias, tá? A gente vai citar isso aqui, são exemplos que também a gente vai ser dado aqui, que é a mudança de categoria antigamente, para quem não sabe, os novos não sabem, mas antigamente era A1, A2 e A3. E aí unificaram por causa de um lobbying das concessionárias. Benevides, vamos trazer também aqui assuntos, né? Lógico que o foco é a moto, né? Mas aqui e acolá nós vamos trazer um assunto de utilidade pública, vamos trazer um assunto que para beneficiar você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, né? Com certeza. Né? Mesmo que não seja ligado à moto, mas assim, mais assuntos de pessoas abalizadas no assunto, naquela questão, né? Pertinentes, assuntos relevantes, em que que a gente também tem a pretensão de trazer essa utilidade pública para ajudar as pessoas também, né? Com certeza. É verdade. E também, não é assim o foco principal, mas também aquela pessoa que usa a moto para o trabalho. O motoboy, né? O motorista de aplicativo. A gente também tem a vontade e o interesse de ouvi-los, porque a gente, graças a Deus, eu digo assim, graças a Deus, no sentido de que poucos somos os que utilizamos a moto de uma forma obrigatória para o trabalho.
né? Mas existe uma gama muito grande Com certeza. de motociclistas que fazem esse do seu viés profissional. Então, puxa vida, podemos sim ter uma relação de maior proximidade, de maior compreensão, de interação. Podemos também, com certeza, e traremos também para a gente poder conversar mais. E sempre nessa vibe descontraída, É. sem ser imposto, uma coisa bem É. participativa. É tá? verdade. Só lembrando mais uma vez aí, Vamos lá. Benevides. motodestaque@gmail.com e esteja conosco. Se inscreva, curta, comente, mande sua mensagem e compartilhe. E qual é o nosso canal no YouTube? Silvio? Moto Destaque. Motodestaque E- pode. E lembrando que a direção é dele, Mai Anderson Oliveira, ele que é do motogrupo Tribo dos Gaditas. E ele é quem briga aqui com a gente. É verdade. Claudinha, mais alguma coisa para Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Não, só um minutinho para ficar bem registrado. O nosso canal no YouTube é Moto Destaque. Motodestaque pode, não? Motodestaque. Moto Destaque. Tava certo, hein? Nossa diretora de marketing. Eu disse certo, hein? É, Moto Eu Destaque. disse certo. Vocês não estão vendo o outro lado da câmera, mas nós temos aqui uma equipe aí excelente de participação de direção. Viu? Mas eu disse direito, eu disse certo Moto o Destaque. canal do Moto YouTube. Destaque é o nosso canal no YouTube. E aí, se inscreva, comente, compartilhe. Ele é a extensão disso aqui. A sua casa, a casa do motociclista. Isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima, hein? Pois é. Olha aí. Então, o nosso canal no YouTube Moto disse certo. Destaque Você disse certo, é pode, verdade. né, de podcast. Valeu, até a Exatamente. próxima. Moto Destaque, Pode. pode. POD. POD. Isso, demudo. Pronto. Tá? Então estejam conosco. Valeu, tchau. Até a próxima.